Graça e paz da parte de Deus a todos que sintonizam o nosso grupo de Conexão Bíblica. Mais uma vez estamos aqui e o nosso propósito, como sempre, é refletir sobre a Palavra de Deus. Este alimento tão importante a todos os que creem. Alimento que nos traz vida, crescimento e que nós temos procurado perseverar nele. Que o Espírito Santo, nesse dia, com aquele que está em nós continuamente pela graça de Cristo, nos ajude. Que ele possa nos trazer revelações e que ele possa trazer também entendimento a todos nós daquilo que é o essencial na nossa existência. Fomos criados para isso, para alcançar este lugar de glória, este reino de que estamos tratando. Estamos tratando das parábolas do reino e damos graças a Deus por isso. Em nome de Jesus Cristo estamos reunidos, porque Ele nos mandou levar este Evangelho. É assim que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá, estamos tratando, dando continuidade, né? Chegando ao ponto mais abrangente aí das parábolas, que são essas últimas parábolas. Tem assuntos aí extraordinários, né, para nós, que temos um propósito, né? Então vamos dar início aqui às nossas telas. Se vocês lembram da nossa reunião anterior, quem está ouvindo, tratamos sobre juízos. Por que nós começamos falando de juízos se o assunto é parábolas do reino? Né? É porque as parábolas do reino, elas estão inteiramente ligadas ao juízo. O juízo é a separação. Lembra que nós falamos? A criação toda foi colocada entre dois extremos, luz e trevas, né? E esse processo de vida que nós temos aqui é a oportunidade de escolha. Ir para a luz ou para as trevas, né? É algo que fica na decisão do homem, né? E as parábolas do reino, elas são ensinamentos figurados, mais profundos, né? Que nós falamos, que nos ensinam o processo de nos introduzir nesse reino, que é um reino de luz, aquele que nós falamos da Jerusalém Celeste, né? Então, elas estão intimamente ligadas ao processo de juízo. E no texto anterior que nós tratamos, na palestra anterior, a gente estava falando sobre esse juízo que acontece em dois eventos. É uma coisa que às vezes não fica muito clara e na igreja tem uma certa divergência de modo de entender, mas a gente tem uma base forte, que é a Escritura, a Bíblia. Isso é uma coisa que eu tenho incentivado a todos. Nós precisamos ter essa firmeza. Tudo que nós ouvimos tem que passar por um filtro, e esse filtro é a palavra de Deus. Deus garantiu essa palavra. Ele disse que passa todas as coisas, tudo vai acabar, tudo vai passar. Mas a palavra permanece, ela é estável, ela é firme. Ele garantiu essa palavra. Esse livro foi composto por homens, mas foi sob debaixo de um propósito, do propósito de Deus, de deixar aqui um documento, uma base firme, uma rocha em quem nós podemos confiar, né? Então é com base nessa palavra que a gente determina que há dois grandes juízos. Eles têm características que vão passar de um a outro, mas os dois mais importantes estão ligados a duas ressurreições, porque toda a humanidade está nesse mundo, deve morrer, o homem morre, mas em Cristo e segundo a palavra, todos ressuscitarão, todos. Porém, em duas ocasiões. E nós falamos que essas duas ocasiões aconteceria numa sequência. A primeira ressurreição para todos aqueles que creram em Cristo.
Todos, né? Todos os que creram em Cristo. E a segunda ressurreição para todos e todos aqueles que não creram em Cristo. No comentário anterior, nós tratamos assim com mais detalhes da segunda ressurreição. Na verdade, não é com mais detalhes, foi que é um juízo que fica bem mais claramente estabelecido, né? Porque é uma coisa que está ligada só à natureza do homem. É a natureza do homem e o que ele faz com o seu poder de decisão que está nele pela vontade de Deus. Aquilo que ele realiza e aquilo que ele desenvolve dentro de si mesmo é que o levará a ser absolvido ou não nesse juízo. Esse juízo, que é a segunda ressurreição, ele não tem em vista estar reinando com Cristo, que é o que Deus disponibilizou a toda a humanidade, mas nem todos recebem. Esse juízo é para aqueles que vão estar no reino, mas não serão filhos de Deus, não farão parte da família real. Esse primeiro juízo, então, é aquele que está escrito aí na tela e que Tiago registrou. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Então, esse é o julgamento da segunda ressurreição. É lógico, está aí de uma maneira muito resumida, mas nós tratamos disso, né? A misericórdia é algo dentro do ser humano que o coloca em condição de ser aceito por Deus. Ele ficará, é óbvio, sob a lei, sob aquilo que Deus determina, e não se torna filho de Deus, mas não é lançado no lago de fogo na segunda morte, que essa é definitiva, a separação definitiva de Deus. Então isso tudo é só recordando que nós já tratamos da outra vez, né? E nós falamos também naquela ocasião que a primeira ressurreição, então, eram daqueles que entrariam na Jerusalém celeste, aquela que é plena luz, intrinsecamente luz, até os que lá estão vão se tornando luz, tá? Então, essa questão da primeira ressurreição é que participam são os cristãos durante o período da nova aliança mas quais cristãos, né? Então é isso que a gente vai tratar hoje aqui. Nós fizemos só essa introdução, mas vamos começar então o nosso assunto de hoje, né? Está lá em Apocalipse 20, de 4 a 6, define direitinho a primeira ressurreição. Eu escrevi aí na tela os que dela participam. São todos os cristãos que durante o período... então tem um que aí, né? Que durante o período da nova aliança cresceram em Cristo e foram transformados. Ser cristão é essencial para participar da primeira ressurreição. Mas estes que nós estamos apontando aqui, separando, né? Estes são aqueles que cresceram em Cristo e foram transformados. Isso tem que acontecer, obviamente, antes da morte física, né? Como é que eles foram representados lá no livro de Apocalipse? Foram representados como aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem tem escutado os temas tratados aqui na Conexão Bíblica já sabe que isso aí tem um sentido importante. Todo cristão, ele, ao se converter, ele se torna uma nova criatura. Essa nova criatura vai ter um modo diferente de pensar, valores diferentes no seu íntimo, que é o espírito, e, portanto, vai se tornando uma nova criatura. Esse é o processo do cristianismo, né? Portanto, ele tem que mudar a maneira dele de ser. Isso é que está figurado nessa frase. Foram decapitados. Todos aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós.
aquilo que realizou, que ele veio da parte do Pai com esse propósito, foi dar a vida, nos justificar pelo seu sangue, justificar quem? A todos aqueles que nele crerem, de modo que essa justificação, antes que a gente sofra essa transformação, nos dê acesso à presença do Espírito Santo de Deus. E é esse que, junto com a nossa decisão, vai nos providenciar o poder para nós irmos mudando a nossa natureza, o nosso modo de ser, e é isso que significa foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, né? E da palavra de Deus. Está vendo aí? A palavra ela tem que estar presente, né? Então a gente está sempre nos policiando, e a maneira de encontrar respostas, a maneira de encontrar entendimento é sobre a palavra de Deus. Daí a importância que eu insisto sempre. Neste mundo, nós temos um lugar da verdade, e essa palavra, esse livro, as traduções que existem ainda são traduções que são confiáveis, né? Aquelas mais tradicionais são confiáveis, e, portanto, é nela que está a verdade, e é dali que o Espírito Santo, que está nos convertidos, extrai o material para a transformação, o material que é necessário para levá-los a tornarem-se exemplos de Cristo Jesus aqui na terra, semelhança a Ele, né? E são esses que reinarão eternamente com Cristo. Então essa é a primeira ressurreição. Está reservada a estes que foram decapitados, ou seja, mudaram toda a natureza. É uma morte mesmo, é uma morte de perder a tendência, por isso que precisamos estar morrendo para a velha natureza, aquela que recebemos geneticamente das nossas linhagens de gerações, né? Morrendo para aquela natureza e renascendo continuamente, crescendo para a natureza nova, que é a natureza de filho de Deus. Não podia ser diferente, graças à nossa imperfeição, né, que existe no ser humano. Então, aquela primeira ressurreição está fundamentada na misericórdia, isso sim é um atributo do homem natural. A segunda ressurreição, não. Isso precisa ficar gravado. Desculpa, inverti aqui a ordem. A segunda ressurreição, que é bem depois da primeira, ela está fundamentada, era para todos os que morreram, que passaram por este mundo e morreram sem serem transformados, sem se converterem e viverem essa transformação. Esses, então, eles terão que poderão ser absolvidos por um critério totalmente pessoal, né? É algo íntimo deles, que é existir dentro dele essa natureza de misericórdia. Foi esse o critério, lembra do grande trono branco lá, aquele juízo, que é o segundo juízo, é lá que se ficou patente que aqueles que saíram de si mesmo para socorrer o próximo, que estava em aflição, e muitos desses próximos eram filhos de Deus, porque a perseguição aos cristãos tem sido grande ao longo do tempo. Ao fazerem isso, eles exaltaram esse valor íntimo do ser humano, que é a misericórdia. Mesmo em meio à miséria, ele se põe, faz prevalecer o amor. O amor sobre a miséria é justificação para o segundo juízo. Mas o primeiro juízo não. Esse é o que nós queremos alcançar. O primeiro juízo é essa transformação interior que nos justifica aos olhos de Deus e nos faz filhos de Deus. Vamos aqui para a próxima tela. Nessa primeira ressurreição tem algumas ressalvas, né? Ela é, sem dúvida, para todos os que creram. Se a gente pensar um pouco, todos nós, acho que já tivemos essa reflexão e já percebemos isso quando a gente foi se confrontando, estamos falando de cristãos, com a boa nova da salvação, né?
Muitas igrejas, no começo das várias denominações, elas separavam, faziam esse juízo, né, da seguinte forma: vão ressurgir, vão reviver aqueles que creram em Cristo. Os outros vão para o inferno, é a morte, né? Então, nunca foi, era uma maneira bem rude. Quem não creu vai para o inferno, quem creu está salvo, né? É lógico que tem ressalva dos dois lados. De um lado é a misericórdia, do outro é essas ressalvas que eu vou falar agora, que são ressalvas da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, embora ela seja algo definido para aqueles que foram transformados, mas tem graduações, né? Então, vamos ver alguns aspectos aí. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, está dizendo assim: segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Então, Paulo está dizendo para a igreja dos Coríntios, portanto, está falando aos cristãos, né? É o apóstolo Paulo. Ele está falando, segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Eu, como um arquiteto sábio, coloquei o fundamento bom, né? Mas outro edifica sobre ele. Então, essa edificação, esse outro que edifica sobre esse fundamento, aí que reside a questão que nós estamos tratando. Então, vamos prestando atenção. Quanto ao fundamento, ele vai definir. Ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então, o fundamento de uma edificação que vai ser feita, que é essa a nova natureza, que tem que ser edificada, né? O fundamento é um só, Jesus Cristo. E isto, os apóstolos saíram pelo mundo lançando esse fundamento, entre eles Paulo, né? O fundamento é esse, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, com prata, com pedras preciosas, que seriam coisas imperecíveis, o ouro, a prata, a pedra preciosa, são coisas que se mantêm, né? Ou com madeira, feno ou palha, são coisas que podem ser destruídas, decomporem-se, né? Então, a obra de cada um aparecerá. O dia, entre parênteses, do julgamento irá demonstrá-lo, né? Esse dia vai demonstrar. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. E aí vem uma frase importante. Ele será salvo. Por que ele vai ser salvo? Porque ele é cristão. Mas edificou mal. Então tem uma ressalva naquela primeira ressurreição. Esse aqui, eventualmente, não é o que está lá na descrição do Apocalipse, porque todos aqueles que estão lá reinarão com Cristo, se assentarão nos tronos para julgar as nações, pessoas que têm que estar transformadas. Esse aqui será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Vai ter um processo de apuramento, de refinamento, para que ele possa, então, assumir uma posição junto do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos vendo aí que existe essa ressalva. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque o nosso objetivo é falar daquela ressurreição primeira mesmo. Todos os que reinarão, que estarão lá sentados para julgar, a partir desse momento em que ressurgem, né? Então está aí a primeira ressalva. Tem uma outra, que é interessante falar dela também, né? Isso aqui está lá em Mateus, capítulo 5. Se estás, portanto, no versículo 23, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, então ele está falando para um crente que acredita em Deus, está para fazer a oferta, está para oferecer algo para Deus, né? Aqui, o seu tempo, ou os recursos em ajuda da igreja, o que quer que seja, né? E te lembrares, é um alerta, tá? Isso aqui é um grande alerta, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele recomenda,
deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, por que essa questão? A resposta está na sequência. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o seu adversário. Então, olha, problema das rivalidades e da falta de perdão, né? Tem algo que está aí entre duas pessoas, pode ser dois cristãos, ou, eu vou acrescentar, pode ser o cristão do qual nós estamos falando e um pagão até. Mas tem uma rivalidade forte entre eles, tá? Então, entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. E aí vem a frase: em verdade te digo, dali não sairás antes, então vai sair uma hora, mas não sairás antes de teres pago o último centavo. O que é isso? Todas as discórdias, todas as coisas que a gente acaba acumulando no convívio com outras pessoas, elas têm uma justiça envolvida, certo? É você que pode estar certo ou é o outro que pode estar certo. De qualquer forma, essa recomendação é geral. Se você feriu o outro de alguma forma, ele aconselha que você vá lá primeiro reconciliar-te com ele. Enquanto está aqui, ó, pessoal, enquanto estamos nesse mundo, reconcilia-se com o teu irmão. Vai lá e pede desculpa. Pode ser que ele não aceite, mas você se humilhou, foi lá e pediu desculpa. Porque o erro era seu. Porque se o erro for dele, tudo bem, aí o juízo vai mostrar isso. Mas isso, cuidado. Se ele tiver alguma ponta de justiça, Deus não pode ignorar esse argumento que será levado a juízo. Não pode, mesmo que você depois disso tenha sido transformado. Não é mais daquele jeito, só que ficou essa mancha. E aquilo terá que ser pago até o último centavo. É uma forma, não sei como vai ser isso, mas tem essa ressalva, essa restrição, tá? Então existe isso, são coisas, detalhes que a gente está trazendo aqui, mas que não é o nosso tema. Nosso objetivo mesmo de tratar hoje é aquela primeira ressurreição plena, né? Aquela do cristão transformado e que soube, no trato com as pessoas, manter um processo de mansidão, de abrir mão, de modo a não criar as rivalidades, desavenças e o ódio. Que isso, se tiver justiça do lado de lá, do lado oposto, será levado a juízo e não tem como não haver a iminente condenação referente àquele ponto, àquele caso, né? Entendeu bem? Estamos falando de coisas de homem com os homens, né? E que, eventualmente, o lado que oposto, aquele que é o seu lado, pode ter alguma razão. Essa razão não pode ser esquecida, senão seria uma injustiça, mesmo que esse cara seja um pecador, né? Não tem injustiça no juízo de Deus, ela é totalmente perfeita. Portanto, os filhos dele, que de alguma forma machucaram alguém e não se reconciliaram, não receberam o perdão deste alguém, a condenação dessa pessoa pode ser causa de um preço a pagar até o último centavo, tá? Bom, estamos falando tudo dessas coisas, falar de juízo é terrível, né? Porque as pessoas ficam ali com uma aflição interna, mas nós sabemos que esse julgamento é totalmente justo e a nossa confiança tem que estar aí. Mas a gente vai aprendendo com as parábolas como ocupar este lugar de justiça, né? Então, como conclusão, está aí na tela, conclusão da ressalva. Essas pendências terão que ser corrigidas antes desses cristãos poderem ter acesso ao reinado de Cristo, que seria entrar e poder estar dentro da Jerusalém Celeste. Isso configura o julgamento de Cristo, se vocês querem ver que esse julgamento existe, portanto,
os participantes da primeira ressurreição, que estarão reinando de imediato com Cristo, esses participantes já terão passado por esse julgamento de Cristo, tá? Que está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, de 4 a 10. Nós falamos nas palestras anteriores. Tá? Bom, encerrando esse caso das ressalvas, vamos começar então, agora sim, retomar o nosso assunto das parábolas do reino. Estamos começando aqui as parábolas que nós vamos tratar a partir de hoje, né? Importância das parábolas do reino. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Elas são importantes porque definem os padrões e critérios relativos ao acesso às conquistas que Jesus fez em nosso favor. Então, aquilo que ele conquistou por nós, o acesso a elas, tem alguns critérios, né? E esses critérios estão nas parábolas. Nós vamos ver muito claro nessas duas parábolas que nós vamos tratar, que é das 10 virgens com suas lâmpadas e dos 10 servos com seus talentos, né? Nós vamos ver que isso é ensinamento para nós. Todas as parábolas estão falando desse juízo, são preparação para isso. Mas essas últimas, são bem determinantes, né? Então elas definem esses padrões e critérios. A gente precisa conhecer para ir se encaixando nele. Recursos nós temos, mas a atenção à palavra, a busca das revelações é nossa, né? E isso a gente vai ver aqui. Então foi dado à humanidade toda estar entre o reino eterno de luz e o lago de fogo, segunda morte, trevas, né? Então esses são os extremos, né? Temos que estar lá no reino de luz, essa é a opção ideal, né? A opção oposta é terrível, é a separação definitiva de Deus, por isso são trevas, porque Deus é luz, e por isso lá é a segunda morte, porque a primeira morte ainda haveria Cristo. Para a segunda morte não haverá um segundo Cristo. Nós sabemos que essa escolha não é injusta, tá, pessoal? Não é uma escolha injusta. Cada um vai para o seu próprio lugar. Da onde saiu esta frase? Esta frase foi do livro do Atos dos Apóstolos, versículo 25, quando os apóstolos estavam pensando em substituir o 12º apóstolo, porque Judas tinha sido o traidor. Ele tinha traído aquele que se revelara a ele, assim como aos outros 11, completamente. Eles tinham todo o acesso à virtude de Cristo, né? E ele saiu fora, trilhou o caminho da escuridão, né? E então foi citado ali que temos que colocar em seu lugar um outro, porque aquele foi para o seu próprio lugar. Isso traz uma questão para nós. A escolha daquele segunda morte, trevas, um negócio que parece absurdo alguém escolher, mas essa escolha, pessoal, fica dentro de nós. Cada um vai, guarda isso, cada um vai para o seu próprio lugar. Você tem recurso para escolher a luz, e esse recurso foi dado e é caro, foi pago com alto preço, ou tem recurso para escolher as trevas. É o espírito do mundo, a tendência do mundo, o apelo do mundo, crescente nos nossos dias e sempre foi, né? Então, essa é entre esses dois polos, a decisão é tua, né? Vamos lá. Agora começa as duas parábolas. Nós vamos tratar aí da parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Como a gente já falou outras vezes, as parábolas às vezes aparecem em duas versões do Evangelho, em duas ou mais, as 4 versões do Evangelho, pode conter as mesmas parábolas. No caso das 10 virgens, só aparece na versão de Mateus, né? Já a parábola dos talentos, que nós vamos falar na sequência, aparece em Mateus e aparece em Lucas. Sempre que aparece em mais de um ponto da Bíblia, a gente vai cruzar os dois, porque um complementa o outro. Como a Bíblia é escrita por homens, isso é ensinamento. Todos os livros da Bíblia, eles vão
sendo complementados ao longo do conjunto do Logos, que é a palavra como um todo, porque o homem, às vezes, ele tem a inspiração, ele tem a presença do Espírito e ele vê a verdade em algum aspecto, o outro vê no outro aspecto, e a soma dos dois vai completando a luz, tá? Então, no caso de Mateus, das 10 virgens, nós temos só aquilo que foi registrado por Mateus. E como isso ficou determinado da parte de Deus que ficasse para a eternidade, é o suficiente. É isso aí que nós precisamos. Então, a parábola das 10 virgens está aí em Mateus 25, de 1 a 13. Né? Todas essas duas parábolas, como as outras também, tratam de duas características indispensáveis ao cristão que quer estar presente na primeira ressurreição. Quais são essas duas características? A fé e a luz. Nós vamos entender isso aí. Que negócio? Fé e luz, né? É difícil, às vezes, as pessoas falam assim, mas o que é fé? Você já parou para pensar? O que é fé? Né? Você já parou para pensar o que é essa luz que é tão exaltada nas Escrituras? A gente já falou várias vezes assim, rapidamente, luz é esclarecimento, é direção, é entendimento. Então, é isso mesmo. Fé também. Fé é o quê? É uma certeza, é uma firmeza de algo que tem razões para ter a certeza, mesmo sem ver, né? Então essas coisas todas são indispensáveis para o cristão. Essas duas palavrinhas aí nos dão a direção, né? Precisamos da fé e da luz. Vamos tratar sobre isso, né? Porque as duas parábolas falam disso. Se vocês verem a parábola das 10 virgens, vai tratar da luz, da lâmpada. A lâmpada, elas tinham lâmpadas e luz. A parábola dos talentos vai tratar de servo fiel. Sinal fiel é uma palavra que lá na língua que foi efetuada a tradução da Bíblia, a palavra fé é a mesma palavra usada para fiel. Fiel é aquele que está guardando algo que ele é fiel àquilo, ele dá importância para aquilo, né? Com toda a importância. E essa mesma palavra é o que determina a palavra fé. Fé é algo que nós vamos ter, que nos dá a certeza que aquilo é o essencial e é o mais importante. Então, a parábola do servo fiel, ela está tratando mais do aspecto de fé. A parábola das virgens está tratando mais da questão da luz. Então, essas duas características são importantes no crescimento do cristão. As duas parábolas na versão de Mateus são precedidas pelo sermão profético, e o que determina os alertas que nós vamos ver a seguir. Por quê? Porque o sermão profético vai falar, vai falar do quê? Daquele momento do fim, do momento em que nós devemos vigiar porque ele vem e está a caminho. E é um processo que deve valer para todos os cristãos, desde que Jesus partiu deste mundo, que é o anúncio da sua segunda vinda. Bom, então, luz igual a esclarecimento, direção. O sermão profético, logo após ele, agora deixando ele ali meio... Ele está aqui antes desse versículo 24, aliás, antes do versículo 42, todos os versículos do capítulo 24 estão tratando do sermão profético. Mas o 42 tem um alerta. Quando ele termina o sermão profético, que termina anunciando a segunda vinda de Cristo, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite, viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados. Então, uma preparação. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes.
Então isso está depois do sermão profético, é um alerta, porque o sermão profético mostra esse dia do fim, mostra toda a história até chegar lá, né? Então vai falar desse dia tão importante, que é a segunda vinda de Cristo. E chama a atenção para que haja uma vigilância, né? Por quê? Porque será algo relacionado à noite, né? E aqueles que são espertos, né, que estão com a atenção, vigiarão, para que não sejam pegos de surpresa, né? E vigiarão significa estar preparado, né? Então, um alerta. Como é que eu estou preparado por uma noite? Se eu tiver alguma luz, tá, pessoal? Você guarda isso aí. Para eu estar preparado para aquela noite, eu preciso de luz. Vamos guardar, são figuras importantes. As parábolas usam muito esse recurso, né? Então, a luz. Mas tem o outro alerta, fé. É preciso ter certeza, conhecer e dar importância antes de ver. Tem alguém que é digno de acreditarmos antes de ver? Se eu ver, eu acredito, né? Mas antes de ver, em quem eu posso acreditar antes de ver? Aquele que deu provas disso. E aquele que deu prova disso é Jesus Cristo. Ele veio a nós e, embora nós não tenhamos visto, os apóstolos viram, tocaram, mas nós não vimos, ele deu a vida por você, por mim, por todos nós, deu a vida dele, né? E ele deu o testemunho de Deus. Ele falou, quem me vê, vê o Pai, né? E isso tudo acontece por meio dele. E por isso que eu chamo a atenção para a Bíblia. Ela é a palavra. E a própria Bíblia diz que Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Então essas letras, tudo que ali está escrito, revelam Cristo. E ao conhecê-lo, conhecemos o Pai, né? Então, é preciso dar importância para isso. Dar importância para isso é acreditar que aquilo é a verdade. Então, esse é o alerta. E aí, Mateus 24 vai dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua palavra? Mateus 24, versículo 45, né? Para dar o alimento no momento oportuno. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas isso é estar na Jerusalém celeste. É estar reinando com Cristo. Olha a situação, né? Mas se é um mau servo, que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e não se põe se põe a bater em seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, ele não vai estar atento, e na hora em que ele não sabe, essa hora não está definida, e o despedirá e mandará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então estamos vendo aqui, ó. Nós estamos almejando essa condição, ser essa bem-aventurança, aquele servo que o Senhor na sua volta encontrar procedendo assim, né? Ou seja, ser o servo fiel e prudente. Se você for ver na parábola dos talentos, vai mostrar as duas condições. Essa frase aí que está em vermelho na sequência, meu Senhor tarda a vir, é uma coisa que acontece com todos nós, é normal, com os cristãos, hein? Uma grande maioria dos cristãos, eu não sei se é maioria, mas um grande número de cristãos, ouve falar desde a infância da segunda vinda de Cristo, mas sabe que isso, sei lá, vai acontecer não sei quando, e aí começa, e é um atrativo, é uma sedução, a envolver-se cada vez mais com as coisas que são óbvias, que eu preciso fazer agora. Eu preciso comer, beber, eu preciso dessas coisas, mas aí eu vou me envolvendo muito com isso começa a me embriagar. Eu tenho objetivos para cá, que eu tenho que alcançar, mas aí tem oposições, então eu começo as brigas, as competições, começo a bater e brigar por isso. É uma tendência que vai se infiltrando.
Por quê? Porque tu já falou da vinda de Jesus. Eu sei, Jesus vem, mas por enquanto o que interessa é esse tempo que eu estou. Então, esse modo de ser, de pensar, é fácil de penetrar, né? E esse é o alerta. Nós estamos falando dos alertas, né? É preciso ter fé antes de ver e conhecer e dar importância. Conhecer e dar importância, isso é que é este instrumento, que é a fé, que vai levar a que precisa estar se desenvolvendo em nós. Vai ver que esse é o tema da parábola dos 10 servos com seus talentos. Eles têm um serviço a fazer e eles têm o recurso para fazer. E tudo isso tem que ser tratado dentro dos aspectos da parábola que nós vamos ver depois, né? Por enquanto, vamos tratar da parábola das 10 virgens, que é a luz requerida dos cristãos. Requerida agora. Nós vamos lá no reino de luz, é agora que a gente precisa aprender o que é viver essa luz, né? Luz requerida dos cristãos, parábola das 10 virgens. Ela é fundamentada numa tradição judaica. O judaísmo é uma organização, né? um país que foi montado embaixo de uma lei, a história de Abraão, a descendência de Abraão e todo o povo, e essa lei ela era figura, era a própria vontade de Deus expressa para eles na condição do homem natural. Então eles tinham ali uma restrição da lei e eles deviam seguir essa lei. E ela criou várias tradições, cada uma das coisas que acontecia ali tem um sentido, que se cumpre de verdade, então, agora em Cristo, né? A parábola das 10 virgens, por exemplo, era uma tradição judaica para o dia do matrimônio. Vamos falar um pouquinho sobre matrimônio? Pouquinho, tá? Bem rápido. Matrimônio é uma aliança, pessoal, e é a aliança que é figura da aliança de Jesus conosco. Por isso que a Bíblia é dividida em alianças, né? Deus quis se unir ao homem e uniu de uma maneira provisória, com um povo específico, que na verdade não era um povo, era a descendência de Abraão, que foi o primeiro homem em que Deus começou esse processo formal de aliança, né? Já antes de Abraão, outros homens tinham tido a oportunidade de caminhar com Deus, mas Abraão é que começa esse processo formal aqui na Terra, e aí então gerou esse povo, né? Que é o povo judeu, a partir de Abraão. E lá tinha um costume para a aliança do matrimônio, aí é o matrimônio mesmo, do homem com a mulher, né? Qual que era a tradição? É que no dia do casamento, né, o noivo ia chegar e as moças que eram conhecidas da noiva, as moças, elas tomavam lâmpadas e reuniam-se todas naquela noite e iam neste grupo até onde estava o esposo e vinham com ele para o banquete. Esse banquete é aquele que Jesus falou na Santa Ceia: não tornarei a tomar do fruto da videira até que se cumpra no reino dos céus. E é por isso que tem a parábola do grande banquete, né? Esse banquete é a união do corpo de Cristo, que é a igreja, com Jesus, que é essa primeira ressurreição, né? Então, a tradição judaica tinha esse esquema das noivas, das virgens lá irem com suas lâmpadas receber o noivo. A luz levava ela e o noivo vinha com elas e entrava no banquete, tá? Essa era a tradição. Mas isso é uma figura que ajuda a construir a parábola das 10 virgens com suas lâmpadas, né? Porque agora ela vai ser transferida não para o matrimônio deste mundo, mas para o matrimônio do corpo de Cristo, os cristãos convertidos com o Senhor, que é Jesus Cristo, né? Essa é a aliança verdadeira, aquela é figura.
É por isso que na aliança, olha, vê uns critérios importantes. Na aliança do matrimônio nesse mundo, é importante o modo de ver de Deus. Como é que Deus vê a aliança? A aliança é um homem que se une a uma mulher, né? E esses dois vão formar um só corpo, né? Esses dois vão formar um só corpo na união conjugal. Ali já se forma um só corpo. E nessa aliança tem um senhor, que é o marido, e tem a esposa que vai receber o nome desse senhor, né? Vai receber no nome e vai receber os cuidados dele e que deve ser amada por ele, né? Então essa é o modo de ver de Deus da aliança. Isso tudo se cumpre em Cristo. Ele tem que ser o Senhor do cristão e Jesus amou os homens de tal forma que deu a sua vida por eles, né? Então, esse sentido do matrimônio é fundamental, porque é aqui que nós vamos começar a desenvolver essa história das 10 virgens, né? Por que elas eram virgens e tudo mais. Nós vamos estudar a parábola, nesse caso um pouco diferente das outras que a gente fez, verso a verso, porque é importante agora para nós. Parábola das 10 virgens, está aí. Mateus 25, o versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Então temos já 3 palavras aí. 3, na verdade tem até 4, né? O reino dos céus, que é aquela entrada na Jerusalém celeste. As 10 virgens, que nós precisamos entender o que elas representam. As lâmpadas, que saíram com suas lâmpadas, que era aquela lâmpada do cortejo, né? E ao encontro do esposo, né? Vamos ver quem é cada um. Virgens, pessoas renascidas pertencentes somente a Jesus. Vamos entender isso. Aqui é um ensinamento bom porque esclarece um monte de coisa, né? Que significa? Só os virgens vão entrar no reino do céu? O que significa esse virgens, né? Pessoas que pertencem somente a Cristo? Mas então, como é que fica, né? Cada um de nós aqui nesse mundo? Nós pertencemos somente a Cristo? É isso mesmo, a questão vai ser a seguinte: não tem ninguém que nasceu nesse mundo que já pertencia a Cristo. E é ao contrário. Desde que nós nascemos, nós pertencemos a muitos senhores, até o momento da nossa conversão. Tá? Nós pertencemos aos quais são esses senhores? As coisas que nós damos importância, as coisas que são para nós essenciais. Eu sem isso não vivo. Tá? Esse eu sem isso não vivo é o nosso Senhor. Tá? Então as pessoas têm muitos senhores. Jesus até falou naquela passagem do Sermão da Montanha: não podeis servir a 2 senhores. Vai agradar um ou vai agradar o outro. Então, quando ele cita a palavra virgem, ele está citando pessoas que renasceram. O renascimento é totalmente verdade na doutrina cristã. É nascer de novo, é a própria essência da palavra, nascer de novo. Não importa se antes você pertenceu a toda sorte de senhores, bons e maus. Tá? Não importa se você é casado ou é solteiro, que seria pertencer um ao outro na aliança deste mundo. O que importa é que aquele que se converteu, no dia em que ele se converteu, ele renasceu. Então existe um novo eu lá dentro, que não pertence mais ao parceiro conjugal deste mundo, ou a qualquer outro senhor desse mundo, mas pertence somente a Jesus. Mas isso acontece no processo do renascimento? Acontece. Se você vê aí em Romanos 10, vai falar como é que a gente renasce. Renasce, portanto, se com tua boca, lá o texto tem mais informações, estamos pegando a essência aqui, né? Romanos 10, portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, não tem outro, é o único Senhor,
E se no teu coração creres, olha a fé, né? No teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, você é justificado pela fé. Você creu em Cristo, não importa se você pertenceu ao mais sujo dos senhores. Aqui você é justificado por causa do sangue de Cristo, ele pagou o preço. Obtém a justiça da fé, é crendo que se obtém a justiça. E é professando com palavras, eu declaro Jesus Senhor da minha vida, é professando com palavras, que se chega à salvação. Aqui nasceu de novo. Segundo Coríntios 5 vai dizer, todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Nasceu, é virgem. Nasceu em Cristo, é virgem. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Homem, mulher, o que seja, nasceu de novo. E nasceu novinho, criancinha, é um bebê, é virgem, vai crescer. Então, esse aí é a virgem das parábolas. Tá? Ele nasceu de novo, não importa quem seja. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. As virgens, na parábola, a figura são moças, né? Mas elas representam homens e mulheres que nasceram de novo, porque no céu não tem essa diferença. Jesus mesmo falou. E os saduceus queriam questionar Jesus. Como é que lá no céu, a pessoa que se casou 3 vezes aqui na terra, quem vai ser a esposa? Ele falou, não, no céu não tem mais isso. Isso acaba, porque isso é uma condição aqui da terra, que era um paralelo da aliança com ele. Né? Lá no céu, nós seremos como os anjos de Deus. Tá? Então, o cristão começa esse processo já nesse mundo, tá? E vai crescendo nele. Todo que está em Cristo é nova criatura, essa nova criatura, aos olhos de Deus, mesmo no começo, quando ele ainda não mudou nada, ele já é, aos olhos de Deus, virgem. Então, entendendo o que é a palavra virgem. Tá? Com suas lâmpadas. Aí é outro ponto que a pessoa não conhece muito, precisa de atenção nas escrituras para ir formando a ideia. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. A Bíblia fala claramente que todo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam achados íntegros para o dia de Cristo Jesus. É o dia da segunda vinda, né? Então é corpo, alma e espírito. Nós já falamos muitas vezes, né, que o corpo é essa matéria que você tem aí, e é lá que estão os desejos, as necessidades, a fome, a dor, as necessidades físicas, estão no corpo. Tem a alma e o espírito. A alma é mais fácil das pessoas entenderem. A alma é a razão, é o entendimento, que nem um computador que você vai colocando lá dentro todas as informações, e essas informações que geram as decisões, o resultado das fórmulas que você vai processando. Tá? Então a alma é esse programa aí, que é a nossa razão, o nosso entendimento. Mas o que é o espírito? O espírito é onde estão acumulados os seus valores, a essência. Os seus valores, aquilo que você dá importância. Até o dia da conversão, qualquer ser humano dá importância para um monte de coisa que são os seus senhores. Tá? Mas no dia da conversão ele está dizendo que ele está disposto a abrir mão desses valores antigos para um valor novo maior que se levanta, que é a natureza de Deus. Né? Então, esse espírito recriado. Nós vamos entender um pouquinho mais, porque as pessoas têm muito problema aqui. A alma é mais fácil de entender. É a nossa razão. É onde a gente toma as decisões. Tá? Mas o espírito é algo lá atrás, só que ele é mais importante que a alma e que o corpo. Né? Lâmpadas acesas. Quando que as lâmpadas estão acesas? No dia da nossa conversão, o mais importante que acontece ali é quando a gente toma a decisão de servir só a Cristo, de tê-lo como Senhor, crê nele e, justificados por isso, podemos receber
o Espírito de Deus. Ele é a essência de Deus que nos envolve a partir desse momento, mesmo sendo pecadores. O Espírito é santo, não tem mistura com o pecado, mas ele se dispõe a misturar com aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Então ele nos envolve. Então a lâmpada acesa não é o Espírito Santo. A lâmpada acesa é quando a alma e o nosso espírito recriado entram em sintonia com o Espírito Santo. É isso que precisa entender. Estar em sintonia, essa palavra é importante. Alma e espírito em sintonia. Olha a lâmpada. A lâmpada pode ter o óleo, pode ter o recipiente, que é o corpo, o óleo, que seria a alma, que vai se expressar, e precisa acender. Essa chama vem do Espírito Santo. Mas essa chama só acende quando alguém vai lá e põe a faísca, né? Então essa sintonia com o Espírito é que é a lâmpada acesa, né? E nós vamos só ler esse texto para hoje parar por aqui. O assunto é grande e nós temos que ir com calma mesmo, passo a passo. É bom ouvir e ouvir novamente, tentando levantar questões, né? Para você mesmo ter respostas através da palavra. Eclesiástico é um livro de sabedoria, lá do início da Bíblia. A Bíblia é um todo, pessoal, é igual um organismo. Em cada pontinho, no dedão do pé, tem lá algo sendo processado que faz parte do seu ser. A Bíblia como um todo faz parte da revelação de Jesus Cristo. Eclesiástico 4 é um livro de sabedoria e que fala sobre a sabedoria. A sabedoria no Velho Testamento é uma maneira de expressar do Espírito Santo. Eles entendiam que a sabedoria era algo preciosíssimo e que vinha de Deus, e muitas vezes eles já chamaram, como Salomão chegou a chamar de Espírito Santo, mas a sabedoria representa, sim, o Espírito Santo lá no Velho Testamento. E você pode ver pelo texto que é isso mesmo, né? A sabedoria inspira a vida a seus filhos, né? Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram, aqueles que, no nosso caso, que reconheceram Jesus como Senhor. Ela os precede no caminho da justiça, ela que vai nos dando o caminho da justiça. O que é a justiça? O caminho da vontade de Deus. Agora nós temos um Senhor, a vontade dele é importante. Quem vai nos preceder nesse caminho da justiça? Aquele que está conosco, o Espírito Santo. Bom, eu pulei aí alguns versículos para poder caber aqui na tela, vamos falando os pontos de destaque. Aquele que a ouve julgará as nações. Aí, naquele dia os que forem aceitos estarão nos tronos para julgar as nações. Aquele que está atento a contemplá-la permanecerá seguro. Esse atento a contemplá-la, aí que nós falhamos. E nós vamos ver isso ao longo da parábola com mais detalhes, tá? É preciso estar atento, o tempo todo ter essa consciência, né? Por quê? Porque na provação ela anda com ele. Agora apareceu um negócio aí, vai ter provação, né? Na provação ela anda com ele. Escolhe-o em primeiro lugar. Ela traz-lhe o temor, o pavor e a aprovação. Não tem jeito, pessoal. Quando a gente se converte, vai passar por esses refinamentos. Tem que passar porque muita sujeira tem que ser lançada fora, né? E a sabedoria vai tocar nessas coisas. O Espírito de Deus vai apontar isso. Ela o atormenta com penosa disciplina. É algo que vai acontecendo nos nossos dia a dia. Até que, tendo experimentado os seus pensamentos, ela possa confiar nele. Então ela o porá firme, voltará para ele em linha reta e o cumulará de alegria. Esse é o momento em que, naquele aspecto que a sabedoria, que o Espírito Santo está tratando com você, você entrou em sintonia com o Espírito Santo. Então põe aí, sintonia é quando ela volta em linha reta, ela se alinha com você. É uma figura de sintonia mesmo, quando você está sintonizando algo com um aparelho eletrônico. Você está sintonizando, vai indo, chega no ponto. Então, é nesse ponto que o Espírito Santo está ligado ao seu espírito recriado, é que você entrou em sintonia com o Espírito. Quando a alma, o Espírito, a alma tem a revelação e o
por meio do Espírito recriado que entrou em sintonia com o Espírito, a lâmpada está acesa. Então esse assunto nós vamos tratar com mais detalhes nas próximas reuniões. Então agora nós vamos encerrando e tivemos a oportunidade, Senhor, de tratar deste assunto tão importante para todos nós que cremos. Que a vossa palavra, Senhor, toque os corações, abra, Senhor, o entendimento, e nós possamos nos entregar a este processo. Que o vosso Espírito possa operar em nós, de forma como o oleiro opera com o barro maleável, Senhor, cheio da água do arrependimento, porque nós precisamos desse contínuo arrependimento. Então, Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossos erros e a confessá-los diante de vós, para que sejamos moldados na natureza de Cristo. Amém.